A graça e a paz, amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que sim, né? Que bom, estamos todo mundo aqui já reunidos para trazer mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu fico muito feliz, amados, por vocês estarem aqui e aqueles também que irão nos ouvir depois, nos assistir aí pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, pelo Facebook e outros meios de comunicação aí. É muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho um prazer imenso de poder estar trazendo sempre para vocês esses vídeos que constrói, que transforma, que faz mudança na vida do ser humano, que é a palavra de Deus. Hoje nós estamos com a primeira aula dos jovens, desse primeiro trimestre, desse terceiro trimestre, aliás, de 2025. Tem por título A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho conforme a Carta aos Gálatas. É hoje 6 de julho de 2025, Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã é o título desta primeira aula aqui, deste primeiro trimestre. Fico feliz por vocês estarem aqui, todos que estão chegando agora pela primeira vez, já se inscreva, deixa aí o seu like, seu joinha. E vamos a mais uma aula. Vamos estudar aqui hoje sobre a carta, sobre Gálatas, né? A Carta da Liberdade Cristã. Prolegômenos. Irmãos, toda a epístola aos Gálatas, ela trata do que torna uma pessoa verdadeira e completamente cristã. E é nessa carta aqui que o apóstolo Paulo apresenta uma das explicações mais claras de todo o Novo Testamento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E por essa razão, Martinho Lutero, um dos grandes líderes da Reforma Protestante, né, disse que de forma bem apaixonada a respeito dessa epístola, né, ele fala: eu me comprometi com ela, né, falando da epístola aos Gálatas, ela é minha esposa. Foi pela leitura do prefácio dessa carta escrita por Lutero que João Wesley teve sua genuína experiência de conversão depois de vários anos nas lidas de pregações. Wesley ele ficou assim tão empolgado com o comentário de Lutero sobre essa epístola que chegou a dizer que era o principal livro, né, da literatura universal. Quando nós somos tentados a dar atenção a regras religiosas, né, e não ao relacionamento vivo com Deus, né, Gálatas toca fundo na alma e nos lembra de que Jesus nos libertou, certo, amados? Vamos aqui ao texto áureo. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, né? Em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Irmãos, Paulo está dizendo que ninguém é aceito por Deus só por seguir mandamentos. A aceitação vem pela fé, ou seja, por confiar em Jesus Cristo, não por merecimentos, ok? Imagine duas pontes. Primeira, né, a ponte das obras. A gente tenta chegar até Deus com esforço próprio, mas ela está quebrada. E segundo, a ponte da fé, né, firmada em Jesus, né, segura e confiável, e é por ela que atravessamos, ok? Então, se você vai pelas obras pelas obras, por essa ponte das obras,
A gente tenta chegar lá, mas a ponte está quebrada, não vai chegar em lugar nenhum. Essa ponte foi quebrada, a lei foi, né, foi cumprida por Cristo, e até aí, agora nós não conseguimos mais viver pela lei, nem ter a nossa salvação pelas obras, como diz Paulo aos Efésios 2, 8 e 9, né, que a salvação não é pelas obras, né. E a segunda ponte é a ponte da fé, que ela é segura e forte e bem confiável, e é por ela que nós vamos atravessar. Vamos aqui à verdade prática. A carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao final da atividade, mas dessa aula, só um momentinho, você pode fazer uma atividade rápida aí, né? Você, professor, que irá dar essa aula, uma atividade rápida aí com seus alunos, né? Graça ou esforço. É bom fazer isso aqui, que é para, né, movimentar a classe. Qual é o objetivo dessa atividade? Levar os alunos a compreenderem de forma clara e objetiva que a salvação é recebida exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e não por méritos ou obras humanas. Aí o segundo, né, recursos didáticos. Você vai precisar aí de um quadro ou cartaz, né, e marcador. Terceiro, procedimento, né, então o professor pode dividir o quadro em duas colunas, né, com os títulos Obras e Graças, e em seguida pedir aos alunos que respondam a seguinte pergunta: o que as pessoas geralmente acreditam que é necessário fazer para serem salvas? Então, à medida que os alunos respondem, por exemplo, frequentar a igreja, jejuar, praticar obras, né, boas ações, as respostas devem ser registradas na coluna Obras. Após esta etapa, o professor escreverá fé em Jesus, né, na coluna. Para ser salvo, a única coisa que precisa é ter fé em Jesus. Aí é lógico que muitos vão escrever lá, praticar boas obras, isso, aquilo outro. As boas obras, né, como nós sabemos que não é para ser salvo, e sim já é um fruto de quem é salvo, né? Então, o professor vai acrescentar aí que é fé em Jesus, na coluna Graça. E realiza a leitura de um texto bíblico apropriado, né, como Efésios 2, 8 e 9, como eu já falei aqui, ou Gálatas 2,16, enfatizando aí a mensagem central da lição. E ao final da atividade, o professor deve destacar que embora práticas como mencionadas aí sejam importantes na vida cristã, elas não são o fundamento da salvação, ok? A salvação, amados, é resultado exclusivo da graça de Deus recebida por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a verdade teológica defendida com firmeza pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Vamos ao primeiro tópico, carta aos Gálatas, o contexto, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre os destinatários, nós vamos estar falando aqui, para que foi destinada aí a carta aos Gálatas, né? Originalmente, né, os Gálatas, é claro, já está falando, em grego, Yaratu era uma tribo indo-ariana, ligada aos antigos celtas ou gauleses, né? No século 3 a.C., parte dessa tribo invadiu a região da Macedônia após serem derrotados pelos gregos em 278 a.C. E eles atravessavam ali o estreito conhecido como Helesponto, né? E chegaram à Ásia Menor, que é a atual Turquia. Ali eles continuaram causando conflito até serem contidos pelo rei Átalo, né? Átalo I, da cidade de Pérgamo. Este rei ele impôs limites ao território deles, fixando-os em torno de 3 cidades, né? Ancira, né? Atual, aí que hoje é a Ankara, né? Pessino e Távio, situadas entre os rios Ales e Sangário. Foi durante algum tempo eles ainda causaram problemas aos povos vizinhos,
até serem conquistados pelos romanos em 189 a.C. Depois disso, passaram a servir como um estado protetor para Roma contra outras ameaças locais. Por serem ideais, né, durante a guerra contra Mitridates, rei de Ponto, os romanos expandiram seu território como recompensa. Por volta de 40 a.C., áreas mencionadas na Bíblia como Pisídia, Frígia e Licaônia passaram a fazer parte do seu território. Foi com a morte de seu último rei, né, o Amintas, em 25 a.C., todo o território foi entregue ao Império Romano, tornando-se aí a província romana da Galácia, né? Na época do Novo Testamento, a população dessa província era bastante diversificada, e havia descendentes diretos dos gauleses, mas também romanos, judeus e um grupo misto chamado acho que era os Galograense. É provável que a carta aos Gálatas, irmão, tenha sido escrita justamente para esses cristãos do sul que eram miscigenados, né? Já que os gauleses originais viviam mais ao norte. E sobre a carta, sobre a epístola, né, carta aos Gálatas, o pano de fundo da carta, irmãos, aos Gálatas é a controvérsia sobre a lei de Moisés, que resultou na reunião do concílio ali de Jerusalém, descrito em Atos capítulo 15. Paulo e Barnabé eles tinham pregado o evangelho na parte sul da Galácia durante a primeira viagem missionária deles ali, né? Paulo e Barnabé foram ali a Galácia, e nessa sua primeira viagem, está lá em Atos 13 e 14, e por volta dos anos 48 ou 49 ali depois de Cristo, ao voltarem para Antioquia, Pedro fez uma visita à igreja local, e nessa ocasião houve um conflito relatado em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 16. E a questão que Paulo percebeu, irmãos, claramente foi a justificação e a santificação, ou seja, como alguém é salvo e transformado, acontecem somente pela fé, ou é preciso cumprir também regras e leis religiosas judaicas? Não é só pela fé. Então, naquele momento, isso ainda não estava totalmente esclarecido. Pedro sentiu-se pressionado novamente, como quando havia batizado o gentio Cornélio, lá em Atos 11, versículo 2, por ali. E até alguns líderes da igreja em Jerusalém estavam confusos sobre isso. Logo após esses eventos, irmãos, Paulo soube que as mesmas pressões estavam sendo aplicadas às igrejas recém-formadas por ele e Barnabé. A questão lá da circuncisão, que era uma exigência dos judeus, elas estava criando problemas, mostrando que a carta provavelmente foi escrita antes da decisão final tomada pelo Concílio de Jerusalém. Foi diante disso aqui, Paulo escreveu essa carta defendendo que a salvação, incluindo aí justificação e santificação, é exclusivamente pela fé, sem depender de nenhuma obra ou regra da lei. Segundo subtópico, o autor. Olha, Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Ele se identifica como tal no primeiro versículo, não dando margem para que a outra pessoa possa ser apresentada como responsável por essa autoria. Historicamente, Gálatas desfruta de uma aceitação plena de sua autoria paulina. Desde os primórdios, ela recebeu atestação externa forte, né? Clemente de Roma, a epístola de Barnabé, Policarpo, né, a epístola aos Filipenses, e o pastor de Hermas tem alusões a ela. Marcion a colocou em primeiro lugar no seu apostólico, e ela é citada por Justino Martins, né, Martir, Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria também, todos os quais atribuem a Paulo.
Internamente, o autor duas vezes se identifica como Paulo, né? Capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 2, né? de Gálatas. E apresenta-se como o fundador das igrejas, lá no capítulo 4, versículo 19 e 20. E alguém que tinha uma enfermidade física, capítulo 4, versículo 13, isto põe a autoria paulina, além de qualquer questionamento. Vamos ao terceiro tópico, né? O motivo da carta. Qual foi o motivo da carta? A carta aos Gálatas, ela foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo. Então foi com esse objetivo de alertar, né, aqueles crentes que estavam ocorrendo acerca do perigo aí, que estavam correndo ao acrescentar, eles estavam acrescentando a mensagem do Evangelho à prática da lei de Moisés. Tendo abordado no primeiro subponto aqui as motivações que levaram o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Gálatas, destacaremos aqui agora, de forma complementar, os propósitos que ele visava alcançar com a sua mensagem. Assim como em outras cartas de Paulo, a Epístola aos Gálatas, por exemplo, foi escrita com vários objetivos reunidos em torno de um propósito central, pelo menos 3 finalidades principais podem ser percebidas ao longo do texto. O primeiro objetivo de Paulo, amado, foi defender a legitimidade do seu ministério apostólico. Os líderes dos movimentos judaizantes, eles atacaram a autoridade de Paulo como apóstolo para enfraquecer sua mensagem. Por isso aqui nos capítulos 1 e 2, Paulo ele faz uma defesa clara de sua vocação, destacando que sua mensagem veio diretamente de Cristo e não dos outros apóstolos. Esse mesmo tema aqui, irmãos, aparece em Gálatas capítulo 6, versículo 17. O que indica que os opositores questionavam ali até mesmo sua fidelidade a Jesus. E segundo objetivo foi afirmar e explicar que a salvação ela vem exclusivamente pela fé, como vemos nos capítulos 3 e 4. Há quem discuta, né, se Paulo estava mais preocupado com a justificação como alguém é salvo, ou com a santificação como alguém cresce espiritualmente. E no contexto, a carta mostra que essas duas dimensões, né, da salvação caminham juntas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, por exemplo, ele fala sobre o crescimento até a perfeição. E em capítulo 3, versículo 11, reforça que a justificação ela vem pela fé. E o terceiro objetivo, né, foi esclarecer os limites da liberdade cristã. Paulo queria evitar que os cristãos, né, interpretassem a liberdade do Evangelho como uma permissão para viver de qualquer forma, sem compromisso com a vontade de Deus, e que seria chamado antinomianismo, né? Ou rejeição de toda lei moral, algo que ele também combateu em Romanos capítulo 3, versículo 8 e Romanos 6, versículo 1 ao 15. E, em resumo, o propósito principal dessa carta aos Gálatas foi levar os cristãos daquela região a recuperar a alegria e a plenitude da liberdade que tem em Cristo, afirmando que o Evangelho da Graça tem origem divina, rejeitando os ensinamentos que misturavam ali cristianismo com regras judaicas e incentivando uma vida marcada pela santidade e pelo amor, fruto do Espírito Santo. E o segundo tópico, a saudação paulina, né? Nós temos aqui Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, como fala aqui no versículo 1, né? Glória a Deus. Paulo, irmãos, ele reivindica para si o título que os falsos mestres estavam claramente lhe negando. Ele era apóstolo de Jesus, é claro, de Jesus Cristo. Esse é o título que Jesus usou para os seus representantes ou emissários especiais de uma grande quantidade de discípulos. Ele escolheu 12, né? Nomeou de apóstolo, né? E enviou-os para pregar. Logo, eles foram pessoalmente escolhidos, chamados e enviados por Jesus Cristo e autorizados a ensinar em seu nome.
Apóstolo, amado, não era uma palavra geral que podia ser aplicada a todo cristão, não. Como a palavra crente, santo, irmão ou irmã, era um termo especial reservado para os 12 e para um ou dois outros que o Cristo ressurreto havia pessoalmente designado. E os requisitos para o apóstolo, segundo Atos capítulo 1, versículo 15 ao 26, o texto de Atos 1, 15 a 26, ele apresenta os méritos estabelecidos para a substituição de Judas, aquele Judas Iscariote que o traiu, entre os 12 apóstolos. Então Pedro, diante dos discípulos, ele expõe os requisitos necessários para que alguém fosse considerado apto ao exercício do ofício apostólico. Primeiro, o camarada tinha que ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Ele falou que é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado ao céu, Atos capítulo 1, acho que é versículo 21 e 22 para aí. Então, amado, o cotidiano, o candidato, ele deveria ser testemunha presencial do ministério terreno de Jesus, desde o batismo por João Batista até sua ascensão. Então, essa exigência aqui, ela assegurava a autenticidade e a fidelidade da mensagem fundamentada em experiência direta com Cristo. E segundo, era necessário também que tenha visto o Cristo ressuscitado, Tinha visto Jesus ressuscitando. Um deles se torne conosco testemunha da ressurreição, Atos capítulo 1, versículo 22, só a parte B. Então, era necessário que tivesse sido testemunha ocular da ressurreição. Era essencial, pois esse evento constitui o centro da proclamação apostólica, conforme nós podemos ver lá em Atos capítulo 4, versículo 33. Sem essa vivência, o candidato não poderia autenticar com autoridade a vitória de Cristo sobre a morte. Outro ponto que ele tinha que ter também era ser escolhido por Deus, Ele fala os versículos assim, Atos 1 e 24, e orando disseram, Senhor, Tu que o conheces os corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Quando ele foi ali escolher alguém para substituir a Judas Iscariote. Então, a escolha do apóstolo não dependia apenas de critérios humanos. Após a seleção de 2 nomes, os discípulos oraram, reconhecendo que somente Deus, que conhece os corações, poderia indicar o verdadeiro escolhido à decisão. Então, a decisão foi tomada, foi formalizada ali por sorteio, como por expressão da providência divina. E embora, irmãos, o apóstolo Paulo não tenha acompanhado Jesus durante o seu ministério terreno, sua conversão ocorreu de modo extraordinário mediante uma experiência direta com o Cristo ressurreto no caminho de Damasco ali. Você pode ver, acho que é lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6. E nesse encontro foi comissionado ali pelo próprio Senhor para ser apóstolo entre os gentios com a missão específica de proclamar o evangelho às nações. Gálatas 1, versículo 15 ao 16, Atos 26, versículo 16 ao 18. Então, Paulo, ele não pertence ao grupo dos 12 apóstolos, cuja escolha seguiu os critérios estabelecidos em Atos 1, versículo 21 e 22. No entanto, as escrituras atestam que sua autoridade apostólica não era inferior a deles, conforme está 2 Coríntios 11, 5 e 2 Coríntios 12 e 11. Por essa razão, ele afirma enfaticamente que seu apostolado não procede de origem humana, mas de uma designação divina direta. Então, Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, olha como sempre ele começa assim as suas cartas, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Assim, seu ministério apostólico é singular, não por estar fora dos parâmetros da vocação divina, mas por ter sido estabelecido de maneira extraordinária, comissionado diretamente pelo Senhor glorificado. E foi um privilégio muito grande de Paulo, ouvir diretamente a voz de Cristo,
e dando ali, comissionando ele ali para essa missão para os gentios. Segundo subtópico, da parte de Jesus e Deus Pai. Irmãos, Paulo ele é apresentado como um enviado, um comissionado plenamente investido da autoridade daquele que o designou. Jesus Cristo e Deus Pai. Olha que privilégio, né? E nesse sentido, a mensagem que ele proclama é autêntica e possui autoridade divina. A origem do seu evangelho, irmãos, ela não está sujeita à aprovação humana. Tampouco é inferior, né? É inferior àquela anunciada ali pelos demais apóstolos. Por isso, independentemente das acusações levantadas pelos judaizantes ali, sua pregação é legítima, pois ela provém diretamente de uma comissão. Paulo é, portanto, um emissário divinamente designado, cuja autoridade deriva ali da vontade soberana de Deus. Aí fica, pois, evidentemente, né, subentendido que, já que Paulo e sua mensagem recebem o respaldo aí da autoridade divina, aqueles que o rejeitam, bem como ao seu evangelho, estão rejeitando a Cristo mesmo, e dessa forma rejeitam também o Pai que o enviou e que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Terceiro subtópico, os irmãos que estão comigo. Glória a Deus. Os irmãos que estão comigo. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 pontos que precisa ser destacados aqui. Primeiro, Deus nos chama para servirmos, né, em comunhão, não de forma isolada. O exemplo de Paulo evidencia que a fé cristã, ela não foi projetada para ser vivida de maneira solitária. Embora fosse um apóstolo investido de autoridade, ele demonstra que a obra de Deus é realizada em comunhão com outros irmãos. Tal postura ensina que é necessário valorizar o corpo de Cristo, compreender que cada membro exerce um papel relevante no reino de Deus. Então, o serviço conjunto, marcado pelo amor e pela unidade, fortalece o testemunho da igreja e glorifica, né, o nome de Jesus. A comunhão, amados, não é um elemento periférico, não, mas parte essencial do plano divino para o avanço do Evangelho. E segundo, humildade para reconhecer a nossa limitação individual. Paulo não buscava protagonismo, não. Ainda que não mencione nomes específicos, deixa claro que não carregava sozinho a responsabilidade do ministério. Tal atitude revela a importância da humildade espiritual. Reconhecer, amados, a necessidade de apoio mútuo é sinal de maturidade e dependência de Deus. Então, cada irmão que caminham ao nosso lado é expressão da graça divina, cooperando para que a missão seja cumprida. Amém? Então não se isole, não procure andar sozinho, porque sempre Deus põe alguém no seu caminho para te ajudar, para estar encorajando. A Bíblia diz que é melhor 2 do que um só, né? Vamos aos destinatários, né? Quarto subtópico do tópico 2, né? A quem foi escrita a carta aos Gálatas. Essa epístola aqui aos Gálatas é dirigida às igrejas da Galácia, né, como diz o capítulo 1, versículo 2, e Paulo se refere aos destinatários como Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1. Os Gálatas, amados, eram cristãos gentios, né? Tá no capítulo 4, versículo 8 e 9, você vai ver isso, embora haja debate quanto à localização geográfica desses crentes. O termo Galácia podia designar, por um lado, a região geográfica, né, ao norte da Ásia Menor, habitada ali por gauleses, ou mais provavelmente a província romana que inclui ali as cidades como Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, aqueles lugares ali. Essas cidades elas foram evangelizadas por Paulo durante sua primeira viagem missionária, conforme nós podemos ver lá em Atos capítulo 14, né, capítulo 13 até o 14. E posteriormente revisitada ali para o fortalecimento das igrejas locais. Paulo ele ia lá, abria a igreja, mas ele voltava a visitar, ele não deixava lá a mercê dos lobos, não, ele sempre visitava, né? Atos 16, versículo 6, Atos 18, versículo 23, você vai ver essas histórias.
A data da redação, aí da epístola, é objetivo de debate. Gálatas menciona duas visitas de Paulo a Jerusalém, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, e no capítulo 2, versículo 1 ao 10. Enquanto o livro de Atos registra 5, né, que é Atos 9, versículo 26 ao 30, Atos 11, versículo 30, Atos 15, versículo 1 ao 30, e Atos 18, versículo 22, Atos 21, versículo 15 ao 17. Entre essas propostas de harmonização dessas visitas, amados, destacam-se duas principais. Uma identifica Gálatas 2 com Atos 11, sugerindo que Paulo escreveu a carta em Antioquia da Síria logo após sua primeira viagem missionária, né? Está lá em Atos capítulo 14, versículo 21 ao 28. Por volta dos anos 48 e 49 depois de Cristo, nesse caso, as duas visitas mencionadas em Gálatas corresponderiam aí às duas primeiras registradas em Atos, e a epístola teria sido escrita antes do concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. E dessa forma, a hipótese mais provável é que Paulo tenha endereçado a carta às igrejas localizadas na província romana da Galácia, por volta de 48 e 49 depois de Cristo, o que faria Gálatas a mais antiga das epístolas paulinas. Para mais informações, né, eu deixo aqui um apêndice no final desse subsídio, né, com o objetivo de ampliar essa discussão. Então, no final você vai ter aí uma explicação melhor, um apêndice final. Vamos agora ao terceiro tópico, né? A mensagem para os nossos dias. A carta de Gálatas também traz aqui uma mensagem profunda para os nossos dias, né? A importância da liberdade. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa? Liberdade para uma vida de santidade, de comunhão com Deus e de acesso livre à presença dele. A certeza de que não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, né? Pois somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não precisamos de lei, das obras da lei, né? De maneira nenhuma. A liberdade em Gálatas é um tema central e profundamente ligado à doutrina da justificação pela fé. Paulo escreve: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Essa liberdade, amado, é o oposto da escravidão da lei, da escravidão à lei e à carne. Cristo liberta o crente da condenação da lei, né, Gálatas 3 e 13. Ele liberta da maldição do pecado, né, Gálatas 3 e 10. E da ilusão de que obras humanas pode salvar. Vamos entender o conceito, vamos entender aqui o conceito com essa breve narrativa imaginária, né? Jonas escreveu na igreja, mas vivia... Jonas cresceu na igreja, mas vivia com medo de errar. Orava por obrigação, jejuava por culpa e achava que Deus só o amaria se ele fizesse tudo certo. Um dia, ao ler Gálatas capítulo 5, versículo 1, algo mudou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele percebeu que vivia como um prisioneiro, com um cadeado imaginário, tentando conquistar o amor de Deus, né, que já o amava. Desde então começou a servir por gratidão e não por medo. O cadeado se abriu. A liberdade em Cristo não era fazer o que queria, mas ser livre para viver como filho amado. Amém? Coisa linda, né? Isso aqui? Tem pessoas que estão presas nisso aí ainda. Vamos ao segundo subtópico do terceiro tópico: salvação não depende das nossas obras. Por que a salvação não depende das nossas obras humanas, irmãos? Primeiro, a justificação é um ato de Deus, não uma conquista humana. Paulo afirma, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque, olha que diz aqui, Gálatas 2,16, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmão, nenhuma prática que façamos
tem a capacidade de trazer a salvação ofertada por Deus em Jesus. É um dom recebido pela fé. Olha, irmão, segundo, a lei revela o pecado, mas a lei não remove o pecado. Vocês sabiam que a função da lei é pedagógica e condenatória? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, como diz Gálatas 3:24. A lei, irmão, expõe a santidade divina e a transgressão humana, mas não tem poder nenhum para regenerar o pecador. A lei aponta para a necessidade de um Salvador, mas ela mesma não é o Salvador. E terceiro, confiar nas obras nega a suficiência da cruz. A tentativa de adicionar méritos humanos à obra de Cristo, irmãos, compromete a essência do Evangelho. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 21. Qualquer esforço humano para obter justiça anula a cruz e recai na autossuficiência. Amém? Glória a Deus. Terceiro subtópico, né? Os judaizantes. Os judaizantes, amados, eram indivíduos atuantes nas comunidades cristãs do primeiro século que ensinavam ali ser necessário que os gentios convertidos ao cristianismo obedecessem à lei de Moisés, especialmente práticas, a circuncisão, a guarda dos sábados, das festas e outras ordenanças, cerimônias como condição para a salvação ou plena aceitação por Deus. Esses indivíduos não eram necessariamente descrentes. Muitos se identificavam como judeus cristãos, reconhecendo Jesus como Messias, porém, sustentavam que a fé em Cristo deveria ser completamente complementada pelas obras da lei. Sua atuação é destacada nas epístolas paulinas, especialmente em Gálatas, Filipenses e em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde são citados aí em discurso teológico relevante. Conforme Atos 15, versículo 1, alguns afirmavam: se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então o apóstolo Paulo ele reage de forma contundente classificando-os como falsos irmãos, Gálatas 2 e 4, né? E acusando-os de distorcer o verdadeiro evangelho de Cristo, Gálatas 1, 6 e 7. A principal crítica paulina reside no fato de que a proposta dos judaizantes representa uma negação da suficiência da graça e da obra redentora de Jesus, substituindo a justificação pela fé pela tentativa de merecimento humano por meio da observância legalista. Os judaizantes não desapareceram, não desapareceram. Qualquer grupo ou líder que ensine que a salvação ou a aceitação de Deus dependa de ritos, regras ou méritos humanos. Mesmo dentro de igrejas cristãs, atua o mesmo espírito dos judaizantes. A mensagem paulina continua atual, né? Estais separados de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste, Gálatas 5, versículo 4. E agora, chegando ao final, com a nossa conclusão, a Epístola aos Gálatas, irmãos, é uma em defesa do verdadeiro Evangelho, aquele que proclama a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, sem qualquer adição de méritos humanos, em um contexto de tensões entre judeus e gentios. Paulo denuncia a tentativa de reintegrar elementos da lei mosaica à experiência cristã como um retrocesso espiritual e uma traição à suficiência da cruz. Ele revela que confiar nas obras da lei é rejeitar a obra redentora de Cristo e cair da graça. Para Paulo, liberdade não é anarquia espiritual, mas vida no espírito, marcada pelo amor, pela fé e pelo fruto do Espírito Santo. Ser livre segundo o Evangelho é estar unido a Cristo, não mais como escravo da lei ou da carne, mas como filho adotivo do Pai, herdeiro da promessa. Essa liberdade não é conquistada e recebida. É como Lutero e Wesley, ele fala, né? Cada geração precisa redescobrir em Gálatas a alegria de viver, a fé que liberta do legalismo e do medo. Mas aí tem pessoas que vivem com medo, sabe? Parece ter medo de Deus, é muito legalista e tal, e acha que é pelas obras, se não trabalhar, se não fizer tal, não vai ser salvo. Não. Mas é pela fé em Cristo que você será salvo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus
continue aí te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.